Graça e paz, meus amados, tudo bem? Tô de volta aqui pra live de hoje, só que a live de hoje é um pouquinho mais... Deixa eu ver aqui, já entrando no live. Ai. Oi, Sueli, tudo bem? Tudo jóia? Graça e paz a todos. Tudo bem? Tô de volta. Hoje vou fazer uma live aqui rápida aqui com vocês. Que aí eu vou pro YouTube fazer, porque hoje eu não tô conseguindo fazer simultaneamente como eu geralmente faço, porque eu não estou, né, na onde eu geralmente costumo fazer live, então assim, com todo equipamento, só tô com o celular aqui, mas pra gente sempre manter aqui o costume, geralmente eu entro seria ontem, né, esse mesmo horário, por volta desse mesmo horário. Só que eu já deixei avisado aí, como eu tô em viagem no momento, eu tô em viagem na viagem. Tô na viagem e tô viajando na viagem. E aí eu não consegui manter a estrutura aí dos horários. Mas aí até que quando restabelecer eu deixo a mensagem para vocês, para quem geralmente sempre acompanha. Sempre lembra que tá lá no YouTube, no meu canal, fica lá gravado, você pode ir lá assistir. Ou vou fazer agora lá às 10 da manhã aqui, que seria às 10 da noite aí no Brasil. Da sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira pra vocês, sábado de manhã aqui no Japão. E aí vou fazer essa live aqui rápida com vocês. Vou passar pra lá. Se alguém tiver interesse de continuar acompanhando, pode ir pra lá, que eu vou continuar por lá. Mas eu senti a necessidade de entrar aqui com vocês nesta plataforma também, porque Deus me deu uma palavra e eu queria só dividir com vocês, fazer uma oração nessa palavra e vou desenvolver bem essa palavra lá no canal, tá? Então, pra você ficar sabendo, pra você que não sabe, tem um canal, Viviane Oliveira Mentora, pode ir no YouTube que tá lá o canal, tá? Já é? Então vamos lá, eu vou fazer uma oração. Eu não tô... Hoje vai ser um pouco diferente, porque eu tô aqui no lugar que, na verdade, é meio que um café, dentro eu tô ficando no hostel, dentro do hostel que eu tô ficando, mas aqui é que passa gente, eu peguei bem no cantinho aqui, pra não atrapalhar tanto, né? Mas passa movimentação de gente. Se tiver barulho, então vocês sabem por que tá com barulho, tá? Eu vou orar. Senhor Deus, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor Jesus, por a oportunidade desta live, essa live do dia de hoje. Eu quero agradecer, Senhor, pela vida das pessoas que passam por aqui, para as pessoas que passaram, para as pessoas que vão assistir lá no YouTube. No nome de Jesus, eu quero agradecer. Quero apresentar a vida de cada um, meu Pai, para que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha guardar todos aqueles que têm acompanhado as lives aqui, meu Pai. Seja, Senhor Jesus, acompanham aqui direto ao vivo, que acompanham no canal, que o Senhor venha abençoar as pessoas que apoiam, que acompanham as postagens, as pessoas que têm sido abençoadas pelo Senhor através do trabalho que tem feito. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor continue me usando para abençoar a vida de cada vez mais pessoas. E eu quero, Senhor Jesus, pedir que o Senhor venha, louvado seja Deus, direcionar através dessa palavra esse final de semana do teu povo. Que o Senhor venha direcionar essa noite de sexta-feira e direcionar, meu Pai, tudo aquilo que eles precisam. De direção no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Gente, ó... Eu queria só falar com vocês, Deus me deu o salmo que Deus me deu. Espero que o som tenha saído, porque eu tô conectada aqui com o áudio. Mas eu creio que tá bom, creio que deve estar bom. Se não tiver, vocês só me dão uma mensagem aí pro som, tá? Se o som não estiver funcionando. Eu podia até desligar aqui, mas eu não consigo porque eu já tô conectado. Mas o Senhor me deu o Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Especificamente no versículo que diz que eis que não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. E o guarda de Israel, ele não dorme. Ele não dorme. Deus não vacila. Deus te guarda. Gente, Deus te guarda tanto, você não tem noção como Deus te guarda. Ele te guarda demais. E assim, Deus começou a ministrar nessa palavra. Para quem foi ouvir, essa palavra tem direcionamento. E eu tenho 3 testemunhos curtos para contar para vocês. E vou contar e vou entregar a mensagem bem sucintamente. E depois eu vou pro meu canal entregar lá conforme eu marquei a live para lá. O primeiro testemunho, o Senhor tem falado muito de batalha espiritual, né? O inimigo tem muito lutado com a vida de muita gente que tá aqui. O inimigo, ele sempre luta, gente. A gente tem que estar ligado e firmado em Deus, porque
Se você faz a vontade de Deus, o inimigo luta. Se você é crente e não tem luta, tem crente que acha assim, que argumenta assim, quando eu vim para Jesus, Deus me livrou de tudo, por isso que eu não tenho luta. Isso é mentira. A Bíblia fala que no mundo tereis aflição. E se você vê todos os personagens da Bíblia, todos os homens de Deus que eram elogiados por Deus, que Deus dava o testemunho deles, são pessoas que passaram provas. Lógico que não é só prova. Tem momentos de prova e bênção. Se você só está no momento de sua prova para poder nunca acabar e nunca tem bênção nenhuma para contar, isso tem um problema espiritual aí. O certo é você viver momentos de provação, perseguição, momentos de que você vai receber bênção. Aí você recebe, sobe um patamar, aí Deus, daquele patamar, Ele quer te levar a um patamar mais alto. Aí entre esse meio para chegar desse patamar a esse patamar, tem provações, porque Deus vai te testar para te aprovar, para te elevar um pouco mais. Então é assim que funciona a vida do crente, o crente verdadeiro que anda na palavra, o crente que está enraizado na palavra. Então não é essa conversa, tá com prova porque tá com problema com Deus, nem sempre. Pode ser consequências de pecado. Tudo a gente tem que saber. Como que eu sei que vai ser? Como que eu sei que é o que? Orando e perguntando, porque a gente não tem essa dimensão do mundo espiritual que o Espírito Santo tem para nos revelar. Só Ele pode nos revelar o que é o que. Quando tem horas que você vai orar, você vai falar, nossa, que prova que não passa. Aí Deus vai falar, não, é porque você não está fazendo o que tem que fazer. Aí você tem que fazer a sua parte. Às vezes você está fazendo a sua parte e não passa. Aí Deus fala, você tem que orar porque é o espiritual que está te segurando. Então, tem sempre esses nuances para quem anda com Deus de fato, de verdade. A pessoa que está indo na igreja, que fala que aceitou Jesus, que é salvo, mas ela não tem prova nenhuma, que a vida está sempre... Tem problema, gente. Do mesmo jeito, a pessoa que só tem prova, nunca tem nada de bênção para contar, tem problema. Tudo é com ordem e decência, tudo tem balanço, tudo tem um equilíbrio. E aí, olha só que interessante mesmo, porque é assim que eu falo interessante, porque Deus, ele se manifesta, o inimigo, ele vem contra a gente, muita gente não acredita no diabo mais, tem gente que tá vivendo, tá lutando com o inimigo que nem sabe que existe, que ele ama, né? Porque aí, ele vem pelas suas costas, te derrota e você fala que ele não existe, que é coisa da sua cabeça, coisa do pregador doido que falou. Essa é a pessoa mais fácil de ser derrotada por Satanás. Porque ela não dá crédito daquilo que a palavra de Deus fala, que ele está como um leão ao derredor, rugindo, buscando a quem possa tragar. Então ele está buscando te tragar, ele está buscando me tragar. É fato, gente. Isso não existe. Eu sou salvo. Jesus já nos salvou, já nos libertou, mas a gente tem que andar dentro do protocolo da palavra para receber, para ser cravado e assinado aquilo que ele fez pra gente na cruz. Não é só recebi, sentei, vivo do jeito que quero, faço o que quero, que agora está tudo aprovado. Não é assim. Então entenda isso, porque essa é a pregação das igrejas modernas, tá? Então por isso eu sempre bato nessa tecla. E aí, 3 coisas me aconteceram num curto espaço de tempo que eu quero contar pra vocês. Que assim, depois eu penso, eu falo, Deus, eu não acredito que é como que Deus trabalha. Primeiro, uns meses atrás, eu tava dirigindo no carro pra igreja, uma igreja assim, que eu tava sofrendo uma perseguição horrenda. O diabo se levantou com força lá dentro. E num dos cultos que eu fui, já não tava querendo ir mais, mas eu falei, fica até a hora que eu mandar você sair. Então eu falei, melhor obedecer que sacrificar, né? E eu me lembro até hoje que eu tava, esse dia eu sofri muita pressão quando eu fui lá, só pela minha presença, porque assim, Deus tava me usando lá pra revelar pecado, eu senti opressão. E aí, eu voltando pra casa, eu tava dirigindo, e aí assim, tranquila, eu tava chegando já na rua de casa, assim. Quando eu olho pro vidro do carro, da janela do outro lado, tinha uma aranha do tamanho, quase do tamanho da minha mão, no vidro. Só que na Austrália é comum cobra, aranha, essas coisas todas. Entende? É comum, todo mundo vê. Só que eu, de anos na Austrália, nunca vi. Assim, eu vi às vezes uma, mas assim, nunca vi eu de viver, olha, encontrei de contar uma situação daquela do específico animal peçonhento. Mas na hora que eu bati o olho, eu já vi, é espiritual, porque eu já tinha recebido muita carga, o inimigo não ficou feliz, e aí ele se manifestou ali através da aranha. E aí eu desesperada, porque eu nunca tinha visto, e eu morri de medo até. E o diabo, ele sabe que você tem medo, e ele vai te atacar naquilo que você tem. E assim, foi Deus, a minha sorte, Deus preparou tudo, porque provavelmente estava escondida dentro do carro.
E na hora que eu estava chegando, se manifestou, porque a Bíblia fala que não há nada oculto que não haja de ser revelado. Então Deus faz vir à tona aquilo que está oculto, aquilo que é de engano. Tanto de fato, alguma coisa que fizeram, que estou fazendo, como essas coisas escondidas que o diabo tenta fazer. E quando se manifesta ali aquela aranha, eu tô chegando, eu desesperado, imagina se eu tô na pista e eu ia ficar louca, né? Tipo, imagina, porque a aranha pula, né, gente? Aí eu peguei, já parando, a rua vazia, eu peguei, parei o carro ali, comecei, fiz de tudo, não sabia, eu olhava, porque era de noite, eu olhava no vidro, não sabia se ela tava do lado de fora ou do lado de dentro. E eu fiquei aquela briga, meu Deus, eu sou do lado de fora. E eu falei assim, eu não vou entrar nesse carro se eu não tirar essa aranha daí. Imagina se ela entrar ali, se estiver dentro do carro, e eu, como é que eu vou usar esse carro amanhã para trabalhar? Fica pensando assim. Aí quando chegou, quando eu peguei, eu me lembro que eu tinha colocado um remédio de spray dentro do carro, porque tinha uma que estava vendo dentro do retrovisor, mas era menorzinha, uma pretinha menor, mas assim, já não é que nós vimos acostumado. E aí eu deixei lá, porque quando eu vi ela, porque eu vi ela fazendo a teia de aranha, ela pegando o bichinho. Eu vi isso ia soltar o veneno dentro do retrovisor, por trás do vidro. Escuta, gente, isso é um testemunho que isso aí você vai entender que tem propósito. Estou contando isso só para ilustrar, você vai entender. E aí, eu tentei, aí eu peguei o spray que estava no porta-mala e falei assim, eu vou atirar. Se ela estiver do lado de fora, ela vai correr por fora do carro. Se ela estiver dentro, eu vou ver porque ela vai se mexer. Quando eu vou espirro, eu abri um pouco o vidro, fui lá do outro lado, abri o vidro, porque o vidro descia, né? Porque você aperta o botão e descia. Deixei um pouco aberto e de lá eu espirrei o veneno. Quando eu espirrei, a aranha me corre pra dentro do carro. Então eu falei, ela tava dentro mesmo, eu desesperada. Só que assim, não, ela me correu por muito. Ela correu por dentro do carro. Depois eu espirrei de novo. E ela, desesperada pra sair, ela saiu pra fora da janela e saiu pra fora. E aí até chegou uma pessoa e pegou e matou pra mim. Porque, o que tá acontecendo aí? Pegou e matou a aranha. Só que é uma grande da Austrália. Depois você procurar, ela chama Huntsman. Essa aranha, ela é bem grande, sabe? Assim, ela chega a ser tamanho de mão. Mas só que ela não faz nada. Ela é, tipo assim, boazinha. Ela não faz nada. Mas aí eu entendi que era um recado do diabo, que ele não tava feliz. Porque assim, eu tava lá, os demônios estavam operando na vida daquelas pessoas dentro da igreja, entendeu? Eles não ficaram felizes, porque eu permaneci de pé com o que eles estavam fazendo, e eles não ficaram felizes. E aí se manifestou naquilo. Orei, passou, tudo bem. Nunca, gente, em mais de 6 anos da Austrália, nunca vi uma cobra. Na Austrália é muito comum ver cobra. Então as pessoas contam, você viu na notícia, que acharam dentro do quarto da criança, que acharam dentro não sei de onde na casa, e que tinha que tomar cuidado nos quintais. Na última casa uma das últimas casas que eu morei, tinha como é que fala? Um quintal que tinha cobra, que pessoas já tinham visto, eu nunca vi. Então, eu falei, puxa, e morei no outro quintal também, numa outra casa que ainda bem antes, que era um quintal de mato, também nunca vi, sabe? E aí, gente, que era, né, que ainda mais que era em Kansas, sabe, cidade bem, a área bem tropical, nunca vi, na vida. Você me acredita que aí eu tô em Osaka, no Japão, agora eu não tô em Osaka, eu tô aqui em Nagasaki. Tava em Osaka, no Japão, andando num parque. E eu tava andando quase na beira, assim, do parapé, ali de onde tem a calçada, né, que era a grama. Eu andando num parque. O que eu acho lá? De repente eu olho do lado, eu dei um pulo. Era uma cobra. Só que, olha só, vai vendo. Eu tinha feito uma oração para repreender forças malignas, porque assim, Deus, eu tava sentindo muito forte, sabe? Eu tava sentindo muito forte a opressão. E eu comecei a orar para repreender o que tava mandando opressão para minha vida. Comecei a orar e repreendi. Naquilo que eu orei e repreendi, mas não deu outro. Eu saí naquele dia, eu andando na rua, uma cobra no Japão. Eu falei, gente, como assim? E aí eu fiquei tão assustada, eu dei um pulo. Aí tava vindo um grupo de pessoas que era dentro do parque, viu? Falei, nossa, todo mundo assim. E aí a cobra, só que ela foi tão rápido que a cobra se assusta com a gente também, né? Ela se assustou, eu me assustei. Aí ela correu para um buraco que tinha ali. Aí tinha uma pedra, soltou o rapaz, foi lá e colocou a pedra, porque o rapaz viu o que tinha acontecido. Ele, não sei o que, né? E tal. Eu falei, gente, e eu tinha acabado de fazer a oração. E manifestou o demônio através daquele inseto, daquela cobra. Eu já fiquei ligada, falei, Satanás não gostou.
Não gostou, mas caiu. Por último, ontem, eu tô aqui no hostel aqui no Japão. Vocês sabem que no Japão, agora eu tô viajando aqui. Eu tava em Osaka. Por muito tempo fiquei em Osaka. Eu tinha alugado um quarto lá. Tava em Osaka. E aí, antes de ir embora, eu tô viajando por algumas partes do Japão. Aí, quando eu chego eu cheguei em Nagasaki, eu tô num hostel aqui. Muito bom. Aquele Japão é tudo muito limpo. Tudo muito limpo, assim, até hostel, porque hostel, quem sabe, viajante que, sabe que hostel é aqueles albergues, tipo assim, aqueles que você faz, que você divide, você pode alugar um quarto sozinho, você pode dividir dormitório, sabe? E assim, aí tem dormitório feminino, às vezes tem dormitório misto, e assim, e aí você escolhe o que você quer ficar. Aí tem aqui, tipo, uma cabine, a cama é uma cabine fechada, aí tem uma cortina que você fecha, mas fica uma cabine sua, bem espaçosa. Dentro do quarto onde várias meninas, é um quarto feminino, um quarto muito lindo, muito bonitinho, com banheiro limpo, super limpo. Japão, assim, é extremo da limpeza. Tô no hostel, saí ontem pra passear. Quando eu volto, só que assim, ontem foi atípico o meu dia de passeio. Porque aí no passeio eu fiquei muito cansada, eu tava muito cansada, com uma pressão muito grande, sabe? Tão imprimida, que eu visitei um museu da perseguição dos cristãos, que é bem legal. E aí, só que eu tava cansada demais. Falei, gente, esse cansaço... E eu tinha dormido normal, gente, assim. Falei, deve ser da viagem e tal, né? E eu tava pensando, eu vou voltar e vou descansar. E aí, aquele cansaço extremo. Aí eu peguei, tanto é que eu sentei no banco, acabou o museu, eu sentei no banco de fora, quase dormi. Falei, gente, que isso não é normal. Isso não é normal. Aí eu comecei a orar e repreender. Eu sentei lá, porque dentro do museu eu ficava assim, Deus ficava falando, vai orar. Eu falei, nossa, vou orar, Jesus, vou orar. Saí e sentei. Gente, ó, toda vez que Deus fala, vai orar, você vai e ora. Porque já aconteceu outra situação. Nossa, eu conto um livro sobre isso. Vai e ora. E eu sentei naquele banco, eu tava procurando, falei, não tava tão cansada, quase dormi, mas aí eu falei, não, eu preciso orar, porque Deus tá mandando orar. Gente, comecei a orar e repreender. E repreender tudo que Deus mandou, que o Espírito Santo colocou na minha mente. Eu repreendi. Aí eu acabei a oração, eu fiquei normal. Tava super cansada, passou na hora, como se tivesse tirado com a mão o cansaço. Falei, é espiritual mesmo. Falei, olha só, mas eu repreendi demais o demônio. Repreendi a perseguição, repreendi tudo que tá, as cargas que mandam pra mim, tudo. Você tem que orar, meus irmãos. Repreenda a carga de inveja, repreenda a perseguição, repreenda palavra contrária, palavra de maldição, obra de macumbaria, feitiçaria. Repreenda tudo que o Espírito Santo colocar no teu coração. Vai, ora e repreenda. Em nome de Jesus, repreenda. E vai e ora mesmo. E chama e fala o nome do demônio que o Espírito Santo te colocar, repreenda. Repreendi tudo que foi mandado pra mim, tudo que fizeram. Fiquei boa. Quando eu chego, e assim, mas foi uma oração tão forte, foi tão assim, de autoridade, eu falei, oh Deus, é de Deus. Chego no hostel, cheguei no hostel, fui fazer, o que eu fiz? Eu já tinha, tomei banho, tudo, me arrumei e tal, não sei o que. Saí, fiz comida, comi, voltei pra minha cabine, assim. Quando eu olho na cabine, gente, a mesma aranha, grandona, assim, gigante, assim, dentro da cabine. Eu falei, gente, isso aqui não tava aqui. A menos que eu tivesse dormido com aquilo lá escondido ali dentro, mas é muito grande. Uma pessoa não viu uma aranha daquela. Aí na hora que eu vi, eu já falei assim, te peguei, né, Satanás? Porque agora você tá se manifestando que você tá com raiva. Falei, te peguei, né? A oração pegou e fez efeito, né? Falei, aí, tá vendo? Deus, obrigada, Jesus, por você mostrar o sinal que ele foi derrotado. Aí eu peguei e saí, fui procurar uma pessoa, achei um moço aqui na área aqui comum, falei, você pode me matar uma aranha? Ele, volta, que eu falei, é grande. Ele era, tá, não sei o quê. O dele olhou assim, nossa, eu pensei que era uma aranha pequena. Falei, não, é grande, eu tô falando pra você. Aí o moço entra lá e eu afasto tudo, tiro tudo, aí pra o moço pegar, aí o moço veio com um negócio e falou, eu vou colocar aquelas tapoé, eu vou colocar em cima porque eu consigo pegar. Eu falei, cuidado, que pula, ainda mais desse tamanho a aranha, né? E o moço pensando como que ele vai fazer, porque era gigante a aranha. Aí daqui a pouco, tem até aqui gravado, depois eu vou postar. Aí daqui um pouco, aí tem uma moça dentro do quarto, ela tá escutando, deixa eu pegar, tem umas meninas que tem, né? Eu pego. Ela até não fica muito com medo, porque tem gente que não tem. Eu tenho um vídeo que até viralizou na Austrália, de uma moça com essa aranha que eu achei no carro, grandona, andando no corpo dela, ela tentando assim,
pegar a aranha, sabe? Tipo assim, aí viralizou até porque ela não ficou com medo, porque ela não é venenosa. Essa da Austrália, essa daqui eu não sabia se era mesmo. Aí no final das contas a moça veio, aí conseguiu pegar e matou a aranha. Ela não queria matar, sabe aquelas protetoras? Eu falei assim, não. Eu falei, dá um jeito de sair, sabe o que você gosta? E aí jogou. Ela jogou fora pela janela. Mas por que eu tô contando esses 3 testemunhos? Tinha até mais que vem na mente, mas eu vou pro YouTube agora. E aí eu porém para repreender o inimigo, uma hora com força. Repreenda tudo que te mandam. Ora a favor da sua família, as pessoas que você está buscando, ore. Apresente a Deus, repreenda. Repreenda, chame o nome de Jesus. Estou repreendendo o demônio que está trabalhando nessa área, trabalhando nisso, está mandando inveja, está mandando isso, está mandando aquilo, está mandando. E vai e deixa o Espírito Santo, vai com força. Por quê? Porque essa oração que eu fiz ontem derrotou o diabo naquilo que ele estava trabalhando. Que eu fiz aquela vez, que eu estava andando no Parque de Osaka, antes de eu andar no parque, que eu vi a cobra de verdade. Primeira vez na vida que eu vi uma cobra. Em mais de 6 anos de Austrália, vivi no Japão. Uma viagem contada em 2 meses. Olha só. E não é comum ver cobra aqui, entendeu? Ó, pra você ver como é que é o nível, como pra Deus. Porque se fosse na Austrália, eu poderia falar assim, mas é comum, aqui acontece. Mas Deus deixou acontecer num lugar que não é comum pra eu ver. Olha, é o diabo, entendeu? É o diabo. E aí, por que eu tô falando isso? Repreenda porque cai por terra. E toda vez que cai por terra, ele vem retalhar. Mas entenda que a retaliação dele é só... Sabe quando uma criança birrenta? Quando a criança, ela perde, ela faz birra, ela vem, porque ela perdeu. É isso que o diabo faz. Ele vem fazer birra porque ele perdeu. Aí ele vem querer com a carinha dele. Eu falei, meu amigo não, né? Meu inimigo, sai fora. Porque tipo assim, você está derrotado. E essa é a prova que você foi derrotado. Então, o que o Senhor está falando através desta palavra? Nessa live. Ore, repreenda as forças espirituais que têm lutado contra a sua vida. Não deixe de fazer isso. Porque tá na sua mão. Porque se a gente fica lá, eu tava lá, oprimida, cansada. Falei, gente, eu não posso estar cansada desse jeito, eu não fiz nada. Eu não tinha feito nada. E oprimida, aí aquele peso. Aí eu falei, não, isso é espiritual. E comecei a repreender. Às vezes tem coisa na sua vida que tá barrado, tá parado, você tá porque é peso espiritual. Mas você tem que agir. Não se ganhe uma guerra olhando o inimigo batendo em você, te atacando e você lá parado. Não. A guerra se ganha lutando com o inimigo. Não adianta você estar no campo de batalha, meu irmão, minha irmã. A partir do momento que você aceitou Jesus e resolveu ser crente, você entrou no campo de batalha. E aí não tem, eu vou cruzar o braço para Deus fazer. Não, a sua parte você tem que fazer. Porque Davi, ele não ia lá para Deus falar, Deus, vai lutar aquela guerra para mim. Que o inimigo tá... Não, ele falou, Deus. Ele perguntava se era a hora dele lutar e se era como que Deus ia fazer. Às vezes Deus falava, vai que eu vou te dar vitória. Deus falava, não, fica, espera que eu não vou. Não, sai e foge. Mas Deus orientava. Então, uma guerra não se luta. Porque eu tenho Jesus, e Jesus vai fazer tudo por mim. Não, Jesus não é teu escravo, Jesus não é você que é servo dele. Então, entenda a coisa. Você tem que pedir a direção de Deus, mas repreenda. Use o nome de Jesus. Jesus nos deu autoridade para usar o nome dele para repreender esses demônios. Então, faça isso. Porque o mundo espiritual é sério e as pessoas não estão entendendo. As pessoas hoje... O mundo espiritual da Serva está trabalhando como nunca. Os crentes não estão entendendo, estão achando que é tudo conversa e está tudo sofrendo a pena. Então, gente, cuidado, porque o inimigo ele não quer quem está na mão dele, ele quer a igreja. Então, vigie na terra e faça a tua parte, porque se você fizer a sua parte, Deus te dá a vitória. Amém? Essa palavra daqui, eu preciso terminar aqui, que eu já vou para outra live lá. E vou fazer uma oração para as pessoas que participaram aqui dessa live, em nome de Jesus, amém? Então, muito obrigada por você que participou. E agora, deixa eu orar aqui para você. Senhor Deus, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Papai querido, Papai amado, eu estou aqui, Senhor Jesus, apresentando, Jesus, a vida dos teus filhos, já sabendo que eles receberam a orientação correta de como agir diante das batalhas, porque o inimigo é derrotado e confundido, mas o Senhor nos guarda, assim como o Salmo 121 fala. Eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eis que não dormirá, nem dormitará o guarda de Israel. Ele sim está assistindo, está cuidando de nós. Assim como no Salmo 91. O Salmo 91 diz... Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei.
que ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo das asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerá o espanto noturno, nem a seta que voe de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal nem o mal se chegará, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles tentarão nas suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide. Calcará os pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente minha mão também livrá-lo-ei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dali é mudança de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o decreto da palavra de Deus, do Salmo 91, sobre a tua vida. E todo mal forjado, tudo aquilo que levantaram contra ti, nesta oração, cai por terra agora, e você vai contemplar, assim como Deus me fez contemplar no nome de Jesus. Senhor, com meus irmãos, meus irmãos, que os teus filhos venham contemplar o seu livramento para testemunhar que o Senhor não dorme e o Senhor guarda, o Senhor livra e faz o inimigo sair envergonhado e confundido no nome de Jesus. Amém. Amém? Recebe essa oração em nome de Jesus. E me está tentando travar minha garganta. Não tem nada. Entra na live e começa. Tá vendo? É ataque espiritual, mas tá derrotado e confundido porque a mensagem chegou. Quem chegou e recebeu o livramento no nome de Jesus. Amém? Então até a próxima live em nome de Jesus. Fica com Deus. Um ótimo final de semana.